E outra coisa, observe que tipo de filhos ela está produzindo. Isso diz quem é o pai deles, se é o primeiro Adão ou o segundo Adão. Se a igreja produz um filho do segundo Adão, ele age à maneira de agir do segundo Adão, como agiram no dia de Pentecostes. Esses são realmente os verdadeiros filhos do segundo Adão. Veem? Correto. A natureza deles é como a dele e a dela. Sim, Senhor. Suas filhas, com rostos pintados, cabelos cortados, vestindo roupas masculinas, calças compridas. A Bíblia diz para ela não fazer isso. Ela corta o cabelo. É uma vergonha para ela. Você diz, não fale disso. É isso que a palavra diz. Estou apenas apontando a natureza. Isso é o que ela faz. Seus filhos, os filhos nascidos dela, confiam na instrução, na escolaridade, em alguma escola bíblica, assim chamada, de alguma grande faculdade que supostamente existe há muito tempo, incubando-os em algum tipo de incubadora. Os que buscam denominações, religiosos como Caim, tão ilegítimos para a palavra como Caim foi, correto, tão ilegítimos como Caim, claro, os que buscam denominações. Estão vendo o que é isso? Deus nunca organizou uma denominação. Ele sempre foi contra isso. Sua palavra é contra isso. Mas eles se apegam firmemente a isso. Então você vê o que estão produzindo. Isso mostra quem é o pai, quem é o seu pai e sua mãe. Exatamente, exatamente. Tão ilegítimos quanto Caim foi. Esse é o tipo de filho que ele produziu de Eva. Eles se apartaram da palavra. Então, veja o que ela produziu. Isso é exatamente o que a igreja produziu. A mesma coisa. Posso lhes provar isso pela palavra, que é daí que a instrução e a civilização vieram, através de Caim. É exatamente isso. Mas eles alegam ser filhos de Deus, mas são gerados por denominações, ensinados em escolas denominacionais e tudo mais. É isso mesmo. Astutos, inteligentes, oh, que coisa! Assim como a serpente, o pai deles. Correto. Pregadores tão astutos e científicos quanto Caim foi. Veem? É exatamente a mesma coisa. Você diz, irmão Brana, isso é verdade? Abra em Gênesis 4,16 e descubra. Volte aqui a Gênesis 4,16 só um momento e você descobrirá como aconteceu. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Adiante até Tubal, seguindo, dali começam a vir inventores de instrumentos, música e assim por diante. A civilização veio através de Caim. Correto, edificando cidades, instrumentos. Os cientistas vieram por Caim, a semente da serpente. Agora observem o versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. Agora, ele a conheceu uma vez e ela teve 2 filhos. Examine a escritura. Ela teve Caim e Abel, 1 ato e 2 filhos. Eles me disseram, não muito tempo atrás, que isso não poderia acontecer. Temos um caso em Hollywood. Temos um caso em Tucson, agora mesmo, no tribunal. Uma mulher deu à luz uma criança negra e uma criança branca ao mesmo tempo. Eles dizem que ela não pode tê-los. Ela pode ter 2 sementes férteis também. Eles têm o caso no tribunal agora. Eu sei que cães os têm, animais os têm. E lá está ela. O homem branco disse, eu sustentarei o meu próprio filho, mas não o do outro.
E a mulher confessou que esteve com o marido naquela manhã e com o homem de cor naquela tarde. O médico disse que no espaço de 24 horas isso acontecerá, se houver outra semente fértil ali. Esse foi o caso dela. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Caim, naquela manhã, Satanás, a serpente, e Adão naquela tarde, e ela teve 2 filhos. Agora, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, segunda vez, e ela deu à luz um filho. Lembre-se, não há lugar algum na Bíblia que diga que Caim era filho de Adão. É dito, ele era do maligno, não de Adão, mas do diabo. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho. Aquela não era a verdadeira semente, em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Não da genealogia de Caim, daquela geração, mas da genealogia de Sete. Assim sendo, Caim é do maligno, dali vem a semente da serpente. Agora observem, a Bíblia diz claramente aqui que seu primeiro marido deve estar morto, não apenas repudiado, ele tem que estar morto. Acabei de pregar sobre casamento e divórcio e todos vocês sabem sobre isso. Não estou falando agora apenas a essa congregação aqui, mas a toda a nação. Muito bem. Agora, vocês sabem o que aconteceu ali em casamento e divórcio. Quando os 7 selos foram abertos, isso trouxe à tona a verdade genuína. Assim, para estar casado com o segundo Adão, Cristo, a palavra, você deve se separar pela morte do seu primeiro marido denominacional, porque não há nenhuma delas que possa receber toda a palavra de Deus. Mostre-me onde está essa. Oh, você diz a minha? O outro indivíduo também diz que é a dele. Coloque-as juntas e você encontrará que ambas estão erradas, tão logo se denominam. Leia Apocalipse 17. Então, veja, você tem que estar morto para isso. Agora, não estou falando apenas a essa assembleia local. Estou falando a toda a nação. Você tem que estar morto para o seu primeiro marido, se você está unido a Cristo e ainda está casado com uma denominação, você é adúltera. É Laodiceia, uma igreja por toda a nação. Estamos seguindo a Jesus Cristo, a palavra. Para estar na noiva, você tem que estar casado de novo com a palavra de Deus, que é Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Enquanto você se apegar às tradições de denominações do homem, você é chamado, na palavra de Deus, de adúltera. Enquanto você for um buscador de credos denominacionais, pertencente a uma igreja denominacional que nega a palavra, você é uma adúltera, como a Bíblia diz. Jesus disse, não podeis servir a 2 deuses ao mesmo tempo, ou servis a Deus ou a Mamon. Mamon é o mundo. Aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. A semente de Deus, o amor de Deus, não pode estar nele ao mesmo tempo quando o amor do mundo está ali. Quando a semente de Deus está operando através de você, essa é a palavra de Deus. O amor do mundo não pode estar ali ao mesmo tempo. Agora, onde estão os cabelos curtos, os shorts e os rostos pintados? Agora, onde está isso? Você não pode ser virtuoso para com Cristo, a palavra de Deus, e servir a uma denominação feita pelo homem ao mesmo tempo. É contrário à palavra. Paulo disse aqui, onde? Romanos 7. Tampouco se pode produzir filhos de Deus de sua palavra para este grupo denominacional ilegítimo.
Não se pode fazê-lo. Em sua incubadora, não se pode produzir um filho da palavra de Deus. Estou falando à igreja, mas ainda assim você alega ser muito religioso. Assim era Caim, o filho da prostituta Eva, muito religioso. Ele edificava altares e oferecia sacrifícios e pagava seus dízimos e fazia tudo o que qualquer outro homem religioso faria. Mas ele falhou em guardar essa palavra. Ele falhou em ter a revelação. E a revelação é a única coisa, a revelação da palavra. O que é uma revelação? Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A fé é uma revelação, porque a fé foi revelada a você. Pela fé, Abel ofereceu por revelação. Fé ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Caim pensou que eles comeram maçãs. Eles ainda têm essa ideia, mas não foi isso. Foi um adultério, a semente da serpente. E ali, quando os 7 selos foram abertos, isso foi declarado e provado. Meu livro acabou de sair sobre esse assunto. Acho que temos aqui 1000 exemplares agora. Veem? Observem. Isso está nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse.